Agora a gente muda de assunto e fala sobre alimentação. Isso porque uma pesquisa em parceria com a Embrapa apontou um tipo de arroz desenvolvido aqui em Itajaí como sendo o tipo de arroz que mais tem fenóis, que é uma substância capaz de combater os radicais livres e prevenir, sabe o quê? O envelhecimento. Olha só, tinha no São Roque na tua época, China, esse negócio? Não, o que chama atenção nesse tipo de arroz é a cor. Ele é preto, gente. A equipe do Balanço Geral foi então até a Estação Experimental de Epagre, aqui em Itajaí, para mostrar o arroz preto e também a pesquisa sobre ele. Veja só. Não é de hoje que o melhoramento genético do arroz é tema de pesquisa aqui na Estação Experimental de Epagre, em Itajaí. São décadas de dedicação ao produto considerado um dos mais consumidos do mundo e um dos principais cultivos no estado de Santa Catarina. Mas além do arroz tradicional, aquele que serve à mesa no dia a dia, a Epagre tem também estudos sobre tipos especiais de arroz, pouco comuns no prato, mas que têm outros valores agregados que vão desde o valor nutricional ao valor pago ao produtor. Aqui, os tipos especiais também são preferidos dos pássaros, por isso a tela de proteção é indispensável para proteger a pesquisa. Aqui nesse espaço, que tem aproximadamente 2.000 metros quadrados, estão 120 linhagens de arroz especial que são pesquisados pela Epagre aqui da cidade de Itajaí. Dessas 120 linhagens, 3 já viraram cultivares, quer dizer que já estão prontos para serem produzidos onde estiverem interessados em produzirem esses tipos de arroz. A Esther é pesquisadora aqui da Epagre e vai explicar para a gente a primeira dúvida. Esse arroz especial é muito diferente do cultivo de um arroz tradicional branco? O cultivo em si, ele não é diferente, porque todas as variedades de tipos especiais, elas foram desenvolvidas para as condições de cultivo do estado de Santa Catarina. Mas os grãos, sim, eles são bem diferentes. Então, nós temos grãos de pericarpo colorido. No caso, a Epagre, dessas variedades que você mencionou, nós já temos 2 para esse segmento. O outro segmento, que são os de baixa amilose para culinária italiana, culinária japonesa, que a Epagre também já tem uma cultivar, que é a pérola. E nós temos um outro grupo que está em desenvolvimento, que são os aromáticos. Então, tipos especiais de arroz são aqueles grãos que são diferentes do nosso arroz do dia a dia, que é o grão branco, longo fino. Apesar do cultivo ser muito parecido com o arroz branco tradicional, a produção desse tipo de arroz preto só começou agora, há pouco tempo, no sul do estado. Segundo a pesquisadora, a principal diferença está mesmo no cuidado do produtor com a plantação. É um arroz que exige mais atenção, dedicação que acaba sendo retribuída depois no mercado. O quilo do arroz preto chega a custar 5 vezes mais do que o arroz branco comum. Além dessa demanda pelo mercado consumidor, que está curioso por essas coisas diferentes, né, por esses alimentos diferentes, nós temos o atrativo também de ser um grão de um maior valor agregado para quem vai produzir esse material. Mas, além disso, o principal benefício desse arroz preto, chamado de ônix, está na saúde de quem come. O segredo está nesse revestimento que dá a cor escura ao grão. É o pericárpio. É essa capinha que deixa o arroz integral e bem mais nutritivo. Um estudo feito pela Universidade Federal de Pelotas, em parceria com a Embrapa, apontou esse arroz como sendo o tipo de arroz que mais tem compostos fenólicos, que são ativos com poder antioxidante, ou seja, previnem o envelhecimento. A quantidade de fenólicos nesse arroz desenvolvido em Itajaí chega a 17% em relação ao mesmo tipo cultivado em outros locais do país. É quase o dobro em relação ao vermelho rubi. E tem mais. O arroz preto, ele tem cerca de 6 vezes mais compostos fenólicos, que são poderosos antioxidantes, né, quando comparados com o arroz tradicional. Então, realmente, eles têm um valor nutracêutico bastante acentuado quando comparado com o arroz branco. Como ele tem uma superfície bastante grande, isso significa que ele vai ter bastante quantidade de pericarpo, que é justamente onde estão esses compostos fenólicos. Então, esse é o diferencial desse arroz, é justamente ela ser um grão bem longo e bem fininho. Com a pesquisa e as sementes do arroz preto em mãos, a Epagre quer agora conquistar o interesse dos produtores. Se informar bastante sobre esse cultivar, que por ser um cultivo de tipo especial de arroz, ele requer alguns cuidados mais acentuados quando da produção. Então, se informar e entrar em contato na Epagre, no escritório local do município, que vai direcionar essas demandas para a gente aqui.